Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iniciaremos então com o nosso conteúdo, né? Cuidando do sono, leitura da página didática 186. Você sabe por que o sono é tão importante? Analisaremos então. O sono é um dos momentos mais importantes do dia, tá? Ele funciona como um regulador, né? Ele repõe as energias, revigora o corpo e a mente e nos regula para uma nova jornada. Impulsiona o sistema imunológico, recuperar-se, né, das atividades do dia, recarrega seu coração, o sistema cardiovascular para o dia seguinte. É nesse momento também que tudo que foi trabalhado durante o dia, ele vai selecionar o que será arquivado ao longo prazo e aquilo que será liberado, né, excluído, liberando o espaço para o próximo dia. O que vemos nessa imagem? Né, uma pessoa, uma criança, dormindo na carteira escolar, né? O que isso tem a ver com sono? Tudo tem a ver com sono, né? Então isso representa que essa criança não teve uma boa noite de sono, uma noite com qualidade, tá? O que vai regular então o sono é um hormônio chamado melatonina. É ele que vai ativar, induzir a pessoa a dormir, tá? Então esse hormônio melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo corpo humano. Ele também é conhecido como hormônio do sono, tá? E uma dessas funções básicas é induzir a pessoa a dormir. E ele também regula os ciclos circadianos. Esses ciclos é aquele de dormir e acordar. Então é a melatonina que organiza esse ciclo, tá? Então ele é produzido na escuridão. Então, quando iremos dormir, temos que apagar todas as luzes, né? Não podemos deixar nada, nenhum televisor, nem o celular, uma luz um pouco mais fraca, um abajur. Por quê? Essa produção dessa melatonina será muito baixa e não será o suficiente para ter uma boa qualidade de sono, tá? E nós já sabemos que o sono tem várias funções para o nosso organismo, para regular e preparar o nosso organismo para o dia seguinte. Leptina, né, conhecido como o hormônio da saciedade. Então, diversos estudos científicos mostram que existe uma relação direta da privação do sono com o aumento de peso ou até mesmo a obesidade, tá? Porque o sono auxilia, né, a regular esses hormônios. Então, a leptina é o hormônio da saciedade. Então, quando não se dorme corretamente, não tem o sono de qualidade e também no tempo, né, o de sono que a pessoa tem que ter, esse hormônio, então, essa regulação fica comprometida. Então, o hormônio da saciedade reduz, né, e vai aumentar um hormônio chamado grelina. Esse hormônio é o hormônio da fome, então diminui, né, desregula esses hormônios. Então, um vai ficar desregulado, então vai ficar com a produção um pouco mais baixa e a outra vai aumentar a sua produção, que é o hormônio da fome. Indivíduos com sono, né, desregulado acabam então entrando em um ciclo vicioso, né, e no qual ficarão cada vez mais cansados, com fome, né? Então, cada vez com fome, cansados e com menos disposição, não, com menos disposição para exercício físico. Então, come-se mais, menos exercício, resultado, ganho de peso. Crescimento, né? Então, o hormônio do crescimento também ele pode ser conhecido pela sigla GH, tá? Então, ele promove metabolismo saudável, melhora sua massa muscular, desempenho físico, né? E tanto o sono quanto o exercício induz a liberação desse hormônio, do hormônio de GH, tá? Do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento no sono, ele vai ser induzido quando entramos naquele estágio profundo do sono, tá?
O sono possui alguns estágios e esse hormônio ele será induzido quando passamos de um sono um pouco mais leve para esse sono mais profundo. Então, precisamos de uma quantidade de horas adequada de sono para justamente a gente passar por todas essas fases do sono. Cortisol, né, então é conhecido como hormônio do estresse. Ao longo do dia, o organismo humano funciona com o apoio dele para a sobrevivência. Ele prepara o corpo para condições de exaustão, tanto física como emocional. Então, ele auxilia, né, na que o corpo responda de modo ativo às situações de sobrevivência mesmo, tá? Se esse cortisol estiver muito elevado constantemente, né, porque numa situação que gere um pouco de estresse ali, ele vai ser um pouco elevado e depois vai voltar ao seu nível normal. Mas quando esse nível hormonal, né, ele é constante, então o que ele proporciona no nosso organismo? Envelhecimento, queda de cabelo, pressão alta, entre outras características, e também tem a falta desse cortisol, tá? A falta, então, ele vai representar como uma fadiga, exaustão, falta de apetite, pressão baixa, que quando há um aumento desse hormônio, né, ele dá a pressão alta e a baixa, né, desse hormônio, então é a pressão baixa ali, tá? Então, o sono, ele regula, então esse hormônio, o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, né? Se você perceber, essas pessoas que geralmente não têm um sono adequado, ao longo do dia, elas ficam bem estressadas, né? Você percebe até na fisionomia da pessoa, aquela fisionomia cansada, e às vezes numa simples conversa, aquela pessoa se irrita. Por quê? Porque esse hormônio está descontrolado. Visualizaremos essa imagem familiar. Quem nunca, né, fez isso antes de dormir, pessoal? Então, infelizmente, né, esses aparelhos eletrônicos emitem uma luz azul e essa luz azul bloqueia, tá, a produção, né, do hormônio da melatonina. Lembra que esse hormônio faz o nosso organismo, né? Então, ele induz o nosso corpo a dormir. Então, se ele bloqueia justamente esse hormônio, por isso, então, que há um atraso nesse início do sono. E também não só os feixes de luz, que vai induzir, né, o atraso do sono, né, vai bloquear ali a produção da melatonina. Quando visualizamos algo na internet, algo que nos chama atenção, uma leitura um livro digital ao invés de ser o livro impresso, também vai estimular, agitar o nosso cérebro. Então, ele vai demorar para entrar num processo de sono, tá? Então, por isso que estamos assistindo e compartilhando, lendo algo no computador, no celular, né? Isso vai fazer com que o seu cérebro fique estimulado, então ele vai demorar para entrar no processo de sono. E com esses estímulos, com esse bloqueio, né, desse hormônio, olha o resultado no dia seguinte, né? Cansaço, né, fadiga, estresse, os hormônios todos desregulados, né? O da saciedade vai dar espaço para o hormônio da fome. Então, o sono, ele vai auxiliar na regulação do nosso organismo e também ele prepara, né, o nosso organismo para o próximo dia, das atividades que virão, físicas e também mentais. É durante o sono, novamente, pessoal, é durante o sono que ele vai armazenar tudo aquilo que nós aprendemos ao longo do dia. Então, eu vou para a escola, né? O processo cognitivo, né? Vou chegar à noite, ter uma qualidade, uma quantidade de sono adequado, todo aquele processo de aprendizado
será então fixado no cérebro, porque o sono faz isso. Então, né, o que podemos fazer para melhorar a qualidade do sono e também a quantidade do sono, né? Para que no outro dia possamos acordar dispostos, né? Bem-humorados, né? Então, ficarem entre 30 minutos e 2 horas sem telas antes de ir para a cama. Isso equivale aos computadores, celulares, tablets, né? Então, sem estimular esse cérebro, reduzir a intensidade da luz, né? Essa luz também é da casa, tá? E preparando o organismo para o sono. Manter o telefone longe, né? Porém, no quarto não resolve, né? Vou deixar o celular dentro do quarto, mas isso vai gerar o que era uma expectativa, né? Será que eu recebi alguma mensagem? Como que está minhas redes sociais? Né? Então isso vai gerar uma expectativa e também uma ansiedade, tá? Isso vai com certeza atrapalhar o seu sono. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula.